Pastor Ezequias estará ministrando, só uma palavra rápida. O nosso modelo de evento, nós temos a ministração e o fórum. Então, os irmãos vão ter ali na televisãozinha, ali no painel, um QR Code que os irmãos vão poder direcionar seus celulares. É um aplicativo que vai fazer com que os irmãos possam ter ali a possibilidade de fazer perguntas de acordo com a temática que está sendo trazida. Essas perguntas vão ser filtradas e, a seguir, após a ministração do pastor Ezequias, teremos o fórum, onde traremos essas perguntas e também vai ser um espaço para um debate. E estará conosco nessa noite, participando do debate, pastor Douglas Batista e pastor Elias Torralbo. Ok? Fiquemos em pé, vamos receber o homem de Deus, pastor Ezequias Soares. Quero convidar aqui pastor Elias Torralbo para orar pelo homem de Deus. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, mais uma vez em Tua presença nos colocamos em oração. Te louvamos por tudo aquilo que nós já temos tido a oportunidade, pela Tua graça, de apresentarmos diante do Senhor. E mais uma vez também oramos e pedimos para que o Senhor, assim como tem feito, continue a usar o Teu servo, pastor Ezequias Soares, para nos ensinar, nos orientar a partir da Tua palavra, e que o Teu nome seja glorificado e sejamos fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero mais uma vez cumprimentar toda a igreja. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Quero mais uma vez cumprimentar todos com a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. E quero, meus irmãos, antes de tudo, já convidar os irmãos para a leitura na Palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 26, onde lemos o seguinte: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Amém. Então, meus irmãos, o meu tema, como já foi anunciado, está... Isso aqui é uma frase do cientista Albert Einstein. A ciência, aí está o tema, né? Ciência e fé são compatíveis? É uma pergunta. Tá? E essa palestra eu pretendo mostrar para todos que é possível sim, que elas se relacionam. O que acontece é que muitos se baseiam naquilo que chamam de ciência e que não é ciência, e também as interpretações que são dadas aos fatos acontecidos no passado. Então, nós temos na comunidade científica homens de Deus, homens que creem em Deus, homens que não são evangélicos, que não são cristãos, mas reconhecem que existe alguém que criou e que planejou o mundo, todo o universo. Então, como também existem aqueles que são ateus, que acham que a religião é um problema e que a ciência deve ocupar o lugar da religião, da fé. Então, nós teremos aqui, nesse período, nessa fala, uma visão, uma compreensão, e todos vocês vão entender que ciência e religião
não se contradizem, pode ter certeza disso. Então, olha o que disse Albert Einstein: a ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega. Então vamos à introdução. Ciência e religião é uma disciplina acadêmica relativamente nova, apesar de lidar com temas antigos, com a origem nos anos de 1960. Na verdade, a discussão religião e ciência ficou acalorada, acelerada, mais na Inglaterra no século XIX, segunda metade do século XIX. Mas esse contato, esse diálogo, ele é antigo. Agora, como ciência, sim, nós temos aqui nos anos de 1960. Então, busca essa ciência e religião, essa é uma disciplina que busca, por meio de discussões históricas, entender como essas áreas, ciência e religião, interagiram no passado e mostrar, por meio das investigações filosóficas, como elas podem se beneficiar mutuamente. Isso é muito importante. Então, os estudos dessa nova disciplina, com auxílio da história e da filosofia, apontam para a diferença entre ciência e mito, porque muita coisa que é reconhecida e aceita pela sociedade como ciência e não é ciência. A história que se conta de passados científicos são mitos, são interpretações abusivas. E isso nós vamos apresentar alguns exemplos, vocês vão ver isso. Então, analisa, veja, a diferença entre ciência e mito e analisam os métodos científicos específicos, ou de cientistas individuais, ou de comunidades que compartilham do mesmo pensamento, porque há pressupostos científicos que são científicos, mas que são ideias de cientistas individuais. Mas há também pressupostos científicos aceitos por uma comunidade científica. Então é bom que se entenda isso. Então há cientistas que são individuais. Ele tem os seus pressupostos que aparentemente, às vezes até esses pressupostos estão de acordo com a metodologia adotada, mas naquele contexto. Agora tem uma outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. É o que Gaston Bachelard, ele falou o seguinte, veja o que ele disse sobre a ciência. Isso é muito, muito importante, vocês nunca devem esquecer disso com relação à ciência. Ele disse o seguinte: o espírito científico é essencialmente uma retificação do saber, um alargamento dos quadros do conhecimento. Gaston Bachelard. Então, que quer dizer que o que hoje é ciência, amanhã pode não ser. Porque esse espírito que busca a verdade, se atualizar. Então, eu já tenho dito isso aqui, tenho falado, que eu aprendi na escola que o sistema solar continha 9 planetas. 9 planetas. E não faz muito tempo que Plutão foi caçado, né? Deixou de ser planeta. Caçou o direito de ser planeta. Por quê? Uma equipe de cientistas, no encontro na República Tcheca, em Praga, e eles apresentaram novas descobertas sobre Plutão e que não se caracteriza como planeta. Então, hoje, são 8 planetas no Sistema Solar. Então,
Era ciência no passado. Continua, então, é o que ele diz aqui, que é a busca, diz aqui, eu vou repetir, o espírito científico é essencialmente uma retificação do saber, um alargamento dos quadros do conhecimento. Então, quando aparece alguma coisa tida como ciência, que aparentemente contraria a fé cristã, que é contrária à religião, que é contrária à Bíblia, tá? Espero um pouco, porque amanhã pode não ser verdade. Porque amanhã aquilo ali pode ficar fora, entendeu? Então, mas a Bíblia é a palavra de Deus, ela permanece para sempre, entendeu? Ela não muda, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, assim, analisando o significado e implicações de cada área, vemos que é possível, sim, conciliar fé e ciência. Então, a nossa fala está dividida em 4 tópicos. Sabe? O primeiro fala dos 2 livros, a discussão sobre ciência e fé antiga. Eu citei o Salmo 19, porque o Salmo 19 fala de 3 livros. O primeiro livro é a natureza. E eu li aqui na abertura Gênesis 1:26, porque Deus concedeu ao ser humano a capacidade de conhecer a natureza, sabe? De estudar, de dominar. E isso vem de Deus. Deus foi quem capacitou os seres humanos, homens e mulheres, dando sabedoria, inteligência, para conhecer os detalhes da natureza e para fazer suas combinações e descobrir a realidade dos fatos. Isso vem de Deus. E alguns cientistas não sabem disso, pensam que é coisa dele, que é sabedoria dele. Não, isso vem de Deus. Foi Deus quem permitiu, foi Deus quem autorizou. Então, o Salmo 19 começa dizendo que a natureza, as coisas criadas, falam da existência de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se suas palavras, sem nenhum som. Está ali na NA, né? Não a linguagem, nem as palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Versículo 5. No entanto, que é como o noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. E finalmente, versículo 6, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Aqui temos o primeiro livro, que é a própria natureza, as coisas criadas. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, versículos 19 e 20, fala que o atributo eterno de Deus é conhecido pelas coisas que foram criadas, para que essas pessoas se tornem indesculpáveis diante de Deus. A pessoa não pode alegar ignorância para justificar o seu ateísmo, porque a própria natureza é uma prova de que alguém criou, alguém projetou, alguém cuida. Porque se eu falo para vocês que esse microfone aqui ninguém criou, ele apareceu simplesmente do nada, eu estou insultando a inteligência de vocês. Ninguém vai acreditar numa coisa dessa. Isaac Newton contratou os seus engenheiros para montar um sistema solar em movimento mecânico, e um amigo chegou no seu escritório e viu aquele sistema solar funcionando mecanicamente. Falou: olha que coisa linda, que maravilha,
Foi você que fez? Ele, escrevendo, nem levantou a cabeça, falou, não apareceu. Não, você está brincando. Eu estou perguntando, não, apareceu. Você está me insultando? Não, eu estou querendo te convencer, porque esse amigo era teu, sabe? Você não consegue imaginar que um negocinho desse tão minúsculo apareceu. E você acha que o universo tão infinito, e você acha que apareceu. Foi uma resposta. Então, nós temos a própria natureza fala por si mesma. É o que diz aqui, que os céus proclamam a glória de Deus. E sem linguagem, sem fala, sem palavras. Então, ouve a sua voz em toda a extremidade da terra. O segundo livro está no versículo 7 ao versículo 10, que fala da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é chamada ali de a palavra do Senhor, o testemunho. A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é a Bíblia. Porque a palavra lei, na Bíblia, muitas vezes se refere à lei de Moisés, ao Pentateuco, mas outras vezes diz respeito às Escrituras Sagradas. Porque o termo lei, ou Torá no hebraico, passou a designar os escritos de Moisés depois do cativeiro de Babilônia. Antes do cativeiro, a lei às vezes significava também a lei de Moisés. E às vezes fala da lei de Moisés, menciona o nome de Moisés. Mas muitas vezes diz respeito às Escrituras Sagradas. E isso nós encontramos também no Novo Testamento. O apóstolo Paulo chama de lei, lá em 1 Coríntios 14, 21, que fala que está escrito na lei que serão ensinados para o povo de outra língua, e a citação é de Isaías. Então isso mostra que as Escrituras Sagradas são chamadas de lei. Jesus falou, eu não vim destruir a lei, e nem os profetas, mas cumprir. E ali também não se refere apenas à lei de Moisés, se refere às Escrituras Sagradas. Então, o salmista, quando ele menciona a lei naquele contexto, está se referindo à revelação de Deus, está se referindo à palavra de Deus, está se referindo às Escrituras, ainda que ela estava ainda em processo, estava sendo em produção, não estava concluída ainda, mas já era a Escritura, já era a palavra de Deus. Então fala que chama de a lei do Senhor, depois fala o temor do Senhor, volta de novo lá no versículo 6, fala a lei do Senhor, o versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é outro nome da Bíblia, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O preceito do Senhor, outro nome das Escrituras, são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, são termos sinônimos para se referir à Bíblia Sagrada. E, finalmente, mais na frente, vem o testemunho, pode passar, avançar um pouco mais, aqui, mais, pronto. Daí fala do testemunho do crente, aí é o terceiro livro, sabe? A conversão do crente, o testemunho do crente que se converte, e às vezes os vizinhos ficam até assustados, espantados, aquele homem que era alcoólatra, que era violento, e que maltratava a família, e recebe a Jesus Cristo na sua vida, é transformado pelo poder da palavra de Deus. É o terceiro livro que fala do poder de Deus, da existência de Deus, da existência do Criador. Muito bem, então nós temos esse livro interessante aqui. Esse salmo descreve a revelação de Deus em 2 livros, na natureza e na Bíblia. Na verdade são 3, mas na nossa fala aqui interessa esses 2 livros. Muito bem, então o ser humano, temos aqui o transhumanismo, defende a melhoria da condição humana por meio de tecnologias emergentes, melhorando as capacidades intelectuais, físicas e psicológicas humanas. Isso aí estou mostrando o benefício da ciência, porque a ciência é um bem para a humanidade, a verdadeira ciência. Nós, os cristãos, respeitamos
e tudo na nossa vida. Interessante, Tomás de Aquino, um teólogo da Idade Média, ele disse que a teologia é a rainha das ciências. Mas por quê? Porque naquele período, todos os fenômenos da natureza eram explicados pela teologia. Tá? Agora os fenômenos são explicados pela ciência. Tá? Então, a teologia dava conta disso. É claro que na época havia interpretações equivocadas, nós vamos ver isso mais para frente. Então, era, na verdade, a rainha das ciências, porque as explicações dos fenômenos, eles buscavam na palavra de Deus, na teologia. Muito bem. Então, Deus capacitou os seres humanos para entender a natureza e ter domínio sobre ela. É o texto que eu li na abertura de Gênesis 1:26. Deus falou para ter domínio. Começou a especificar sobre os peixes, sobre as aves, sobre toda a terra. Então, e é isso que acontece, é certo? A pessoa pega todos os elementos da natureza, tudo que existe vem da natureza. Esse microfone vem da natureza, esse material da Bíblia vem da natureza, esse banco onde vocês estão sentados vem da natureza, esse piso que você está pisando vem da natureza, o automóvel que você dirige vem da natureza, o vidro do para-brisa vem da natureza. Foi tudo extraído da terra. É ou não é? E aí, eles levaram anos, milhares de anos, para entender os detalhes, fazer as combinações, sabe? Juntar isso com aquilo vai dar outra coisa. Isso é ciência. Foi Deus que estabeleceu, Deus que permitiu isso, para o bem. É claro que há quem use para o mal, mas o propósito é para o bem da humanidade. A medicina, sabe? O que acontece hoje, as cirurgias, transplantes, sabe? É uma coisa fantástica, entendeu? Deus que permitiu, olha, Deus deu ao homem esse conhecimento e essa autoridade para investigar, descobrir, explorar. E ele falou isso para que tenha domínio sobre a natureza. Isso é ciência. Muito bem. Agora, é Deus quem capacita os cientistas, permitindo esses avanços científicos para o progresso da humanidade. A vida humana alcançou um estágio elevado. No dia a dia, com a ajuda do conhecimento, nas várias áreas do saber humano. O desafio do transhumanismo está nas questões éticas, que envolvem as pesquisas. Então aqueles que não têm ética e faz os seus testes, as suas experiências, de maneira que até para a sociedade repudia, que não tem aceitação da sociedade, e muito menos da palavra de Deus. Esse é o problema. O problema é a questão ética. Muito bem. Os dois livros, veja só, a discussão sobre a ciência, ainda sobre o primeiro tópico. Antes da ciência moderna, que a ciência moderna, muitos atribuem que começou com Galileu Galilei, a ciência moderna. Porque a ciência, ela tem 3 fases históricas. Ela tem a fase antiga, de Aristóteles até Galileu, a fase moderna, que é a partir de Galileu Galilei, e a fase contemporânea, que é a que nós vivemos hoje. São as 3 fases da história da ciência. Então, nos anos áureos do Renascimento cultural, estou falando do período do trecentismo, quatrocentismo, século XIII, século XIV, século XV, o período áureo do Renascimento cultural, muitos pensadores importantes costumavam usar a metáfora dos 2 livros, pois eles viam nisso a possibilidade de a fé religiosa e a ciência iluminar a realidade. Então, eram 2 elementos importantes que eles consideravam úteis para chegar ao conhecimento
da realidade. Então, eram as Escrituras Sagradas, o livro está aqui. Muitos acreditavam que era possível e importante ter o livro da natureza e o livro das Escrituras, lado a lado, e permitir que eles se informassem e se enriquecessem mutuamente. Isso estou falando do período do Renascimento, estava no final já da Idade Média, que Petrarca, um poeta italiano, chamou de Idade das Trevas, Era das Trevas, mas hoje já se sabe que não é bem assim. Um estudo meticuloso tem a filosofia escolástica. Escolástica era acadêmica, o escolasticismo, que era de Roterdã, ridicularizava, criticava. Por quê? Porque eles se detinham muito tempo em coisas minúcias que não levavam a lugar nenhum. Não levava a lugar nenhum. Então, perdia muito tempo em detalhes. Então, era realmente ciência. Era um método científico, do padrão deles. Mas era coisa que não levava a lugar nenhum. O filme O Nome da Rosa, com base na obra de Umberto Eco, um professor de linguista italiano. Esse filme já tem, acho que uns 30 anos que ele foi produzido, e ali mostra um exemplo, um exemplo clássico do escolasticismo. Por quê? Foi convocada uma reunião no mosteiro para uma discussão. E vinham os monges de toda a Itália, caminhando dias e dias para esse encontro no mosteiro. Sabe? E sabe qual era o propósito? Discutir se a roupa que Jesus usava era dele ou era emprestada. Meu Deus do céu! Tá? Gastar uma fortuna em tempo, sabe? Isso é escolasticismo, entendeu? É claro que no filme, aquela série de mortes misteriosas roubou a cena, e isso ficou 5 minutos do filme só para a discussão se a roupa que Jesus usava era dele ou se era emprestada. Então, mas não é na idade das... Havia os árabes floresceram a cultura, eles descobriram a bússola, astrolábio. Naquela época, eles trouxeram para o Ocidente as obras de Aristóteles, entendeu? Então, é preconceito falar Idade das Trevas, Era das Trevas. Não é. Tinha sim problema, como tem hoje também. Hoje tem gente defendendo que a Terra é plana, entendeu? Está aí, século XXI, ainda tem gente defendendo a ideia de que a Terra é plana. Então, mas muitos já não admitem, não aceitam. Mas foi Petrarca, um poeta do século XIII, que chamou a Idade Média de Idade das Trevas. Muito bem. Então, o que é ciência e religião? Interessante. Vamos falar aqui um pouquinho a filosofia, ciência e religião. Eu não vou falar disso, eu só apenas explicar. Esses 3 ramos do saber humano estão comprometidos na busca da verdade universal. Aí temos aqui Aristóteles, temos Galileu, temos Tomás de Aquino. Né? Então, nós temos aqui a ciência. A ciência é um empreendimento. Bom, a pergunta, o que é a ciência? Sabe? Então, eu tenho aqui uma definição de 97, um trabalho que eu fiz quando estava fazendo o curso de comunicação social na Universidade Anhembi Morumbi, e ali na aula de metodologia científica fiz um trabalho. Então, ciência está aqui. O conhecimento, o que é a ciência? É o conhecimento científico. O conhecimento científico é um produto resultante da investigação científica, sendo essa investigação no uso da racionalidade, propondo uma forma sistemática, metódica e crítica. É a forma de conhecimento que se fundamenta na observação metódica dos fatos e tem por objetivo a busca da verdade. Então, esse é
sobre o conceito de ciência. Então, o que eu coloquei na apostila, no material de vocês, é um empreendimento complexo e há diferença de perspectiva entre as ciências físicas e biológicas que não deve ser posta de lado. No mundo acadêmico, trata-se do emprego de métodos empíricos que descobre ou desenvolve teorias sistematizadas nas várias disciplinas científicas, como química, biologia e psicologia. Isto é, o que é ciência? A ciência procura a resposta de uma dúvida, de uma questão. Tá? Então, primeiro surge a hipótese, uma ideia, isso é possível, parece coerente. Então, essa hipótese precisa ser submetida a testes, sabe? Para ver se realmente tem consistência, tem coerência. Se tem realmente coerência, aí passa a ser uma teoria. A teoria nada mais é do que uma hipótese aperfeiçoada. Então, depois de pesquisas e testes, se essa ideia for comprovada, se for possível a sua observação ser observável, sabe? Então, aí se torna ciência. Mas só que são diversos os ramos da ciência. Então, essas metodologias são diversificadas. E para cada assunto, cada área, tem o seu método específico. Então, são diversas as metodologias. Muito bem. Então, é isso. Religião. Agora sim, religião, cientificamente, não tem uma definição, não tem um conceito. É um sistema, eu coloquei aqui um sistema sociológico. Citei aqui um sociólogo judeu chamado Durkheim, e ele colocou a religião, a sua visão sobre a religião era uma visão positiva. Ele era filho de um rabino, mas ele era agnóstico. O agnóstico é aquele que diz que não crê e não descrê em Deus. Se coloca como neutro. Tá? Então, ele diz o seguinte, que a religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas. Isto é, separadas, interditas, crenças e práticas que unem em uma mesma comunidade moral, chamada igreja, todos aqueles que a elas aderem. Isso que ele diz. Agora, a religião, eu tenho aqui um outro conceito, que não é também científico, cientificamente não tem. Temos aqui, religião é um conjunto de culturas, visões de mundo e sistemas de sentido que integram o ser humano à espiritualidade e aos valores morais. A religião geralmente se baseia na fé, na revelação e em sistemas de crenças para explicar o mundo e o lugar do ser humano nele, muitas vezes incluindo questões de significado, propósito e transcendência. Então, esse é outro conceito de religião. Mas aqui, meus irmãos, temos aqui a pergunta: é possível o diálogo entre ciência e religião? Que é justamente o tema dessa fala. Vamos entrar nisso agora. A pergunta: a fé, ciência e fé são aceitáveis? São reconciliáveis? Entendeu? Então, os ativistas das duas partes, nós temos aqui ciência e fé, compatível versus incompatível. Ativistas religiosos e ateísmo científico, estou citando aqui o Richard Dawkins, aquele faleceu não faz muito tempo, um cientista britânico. Ele era tetraplégico, sempre aparecia em cadeira de rodas. Morreu pensando que a salvação está em outro planeta. Era essa uma das teorias dele, a salvação, que o planeta vai se degenerar e que a humanidade vai ser salva
no outro planeta, quer dizer, uma salvação sem Jesus, né? Então, e ele diz, é o inimigo da religião. Para ele, a religião é um mal para a sociedade. Então, ele acreditava que ele faleceu, e alguns grupos que defendem suas ideias, que a ciência substitui a religião, sabe? Então, eles afirmam que ciência e religião são implacavelmente opostas. Isso aí é um erro grosseiro, porque outros, olha aqui, cientistas ateus defendem que a ciência substitui a religião. Trata-se, bom, isso é um mal-entendido com relação aos pressupostos desses cientistas do ateísmo moderno, conhecido como novo ateísmo. Então, cientistas mais moderados consideram que há desacordo entre elas. Quer dizer, não acredita que a ciência substitui a religião, mas acham que não é possível um acordo, que não há diálogo entre ciência e religião. Muito bem. Então, esse autor aí, o Ian Bible, ele apresentou 4 propostas provando que é possível, sim, o diálogo entre ciência e religião, sabe? Então, ele apresentou 4 maneiras de relação entre as duas áreas, e cada uma delas coloca a relação sob uma ótica progressivamente mais positiva. Esse autor aí, um cientista, um filósofo, se chama Alistair McGrath. Ele é irlandês, foi ateu na década de 60. Ele estudou química na Universidade de Oxford, na Inglaterra, em Londres. Ele se aprofundou na área do ateísmo, foi militante ateísta, né? Depois ele viu que os pressupostos ateístas não faziam sentido. Ele tem um livro que fala sobre os sentidos, sabe? Falando, isso aqui não faz sentido. E ele se converteu, tem muitos livros, acho que ele tem mais de 40 livros publicados, e muitos desses livros tratam desse assunto, tá? De ateísmo, de ciência, do diálogo entre ciência e religião, tá? Então, esse autor, Alistair McGrath, ele explica essas 4 maneiras apresentada por Bible. Primeiro é o conflito, no caso de cientistas ateus. Independência, as ciências naturais lidam com causas secundárias e religião lida com causas primárias. O diálogo, olha, a religião pode... Isso aqui, sabe quem falou isso? Você não acredita. Foi o Papa João Paulo II, né? Tá? Ele falou isso aí, a religião pode purificar a ciência da idolatria e dos falsos absolutos, né? Muito bem. E está certo, né? Porque ninguém erra em tudo, né? Está certo? Muito bem. Então, ali tem muita coisa. Nós discordamos do pensamento do catolicismo romano, mas muitas doutrinas bíblicas eles preservaram, como a Trindade, como a ressurreição de Jesus e assim, que todos são pecadores, entendeu? Então, não é porque tem gente que acha, por ser católico, nem aceita. Não, isso é coisa não precisa, o problema não é se é do catolicismo, o problema é se é verdade, se está de acordo com a Bíblia, tá certo? Então, e a integração? Os mesmos métodos básicos tinham que ser usados em todos os aspectos da busca humana por conhecimento, seja religioso ou científico. Então, em outras palavras, os dois se ajudam mutuamente para compreender a realidade. Outra aqui, a teologia, esclarecimento dos dois lados. A teologia e as ciências naturais representam maneiras independentes e diferentes de abordar a realidade.
sabe? Veja o que disse esse cidadão. Ele disse o seguinte, o Gilkey, né? As ciências naturais estão preocupadas em fazer perguntas sobre o como, enquanto a teologia faz perguntas relacionadas ao porquê. Sabe? Então, não são elementos excludentes, tá? Mas se combinam. Tá? Olha aqui o que disse essa filósofa britânica. Ela diz o seguinte: a ciência mapeia nosso mundo em um nível, explicando como ele funciona. A religião mapeia o nosso mundo em outro nível, explicando o que ele significa. Veja só, então a ciência explica, busca conhecer o funcionamento, e a religião o que significa. Tá? Então não são excludentes. Há diálogo. Muito bem. Agora, esse teólogo, tem um livro dele publicado em português, A Teologia Sistemática, do Pannenberg, são 4 volumes. Né? Então, o teólogo alemão propôs uma estrutura em que a ciência e teologia poderiam dialogar. Enfatizou que, embora a ciência trate de fenômenos específicos, a teologia, sobretudo, por meio da interpretação bíblica, pode oferecer uma compreensão mais ampla da realidade, incluindo o sentido da vida e seu propósito. O que ele está dizendo? A ciência busca a resposta pelos fenômenos. No entanto, a teologia busca a resposta pela Bíblia, pela interpretação das Escrituras, pela revelação. Tá? Muito bem. Agora, a suposta contradição vem de um mal-entendido. E aí eu encerro com esse tópico, ele é o maior dos 4 tópicos, é isso aí. Tá? Qual o mal-entendido? Nem todos os pressupostos reconhecidos pela comunidade científica como ciência preenchem os requisitos. Preenchem os requisitos exigidos pela ciência. Não são observáveis, mas são aceitos porque parecem fazer sentido para a ciência. Então, tem coisas, porque nem tudo que é ciência é observável, sabe? Tem muitos exemplos. Tá? Então, é tido como ciência e ninguém pode provar. Tá? Então, vamos lá. Temos aqui, o conflito, neste caso, não é com a Bíblia, mas com uma hermenêutica equivocada. Então, vamos aqui um exemplo. O exemplo seguinte é: pressuposto científico versus mitos. Portanto, é necessário, antes de tudo, descobrir a diferença entre ciência e mito, saber o que é ciência e o que são ciências, porque nem tudo o que se passa por ciência é ciência. Vamos lá. Além disso, é importante distinguir pressupostos científicos de cientistas individuais ou de comunidades científicas específicas daqueles pressupostos gerais. E quanto à religião, é importante saber quais os fundamentos da teologia e a sua interpretação. Aí temos aqui a questão de Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, ele descobriu que a Terra não era o centro do universo. Porque na Idade Média se dizia que era o chamado geocentrismo. A Terra é o centro do universo. Então, e isso já vinha desde Aristóteles, isso era a filosofia. A filosofia, meus irmãos, interessante, a filosofia foi uma ruptura com o mito, porque antes
todos os fenômenos da natureza eram explicados por meio de mitos. Ele inventava uma história mitológica, por exemplo, a caixa de Pandora. A caixa de Pandora é um mito para explicar os males do mundo. Entendeu? Então, a morte tinha uma história, um mito. Sabe? A guerra tinha outro mito. Era assim que era explicado. Então, os deuses, a participação dos deuses mitológicos. E aí foi Tales de Mileto que preveu um eclipse para o dia 28 de maio do ano 485 a.C. Ele anunciou de antemão que no dia 28 de maio do ano 485 ia acontecer um eclipse lunar. Pelos cálculos que ele fez. Então ele falou, olha isso aí, você fala que são os deuses, certo? Então a filosofia rompeu com os mitos. Só que a filosofia não tinha os elementos observáveis como a ciência. Mas era na época como ciência, por quê? Porque baseava na lógica, na coerência. Então, os pressupostos de Platão, de Aristóteles e outros, eram com base na lógica. Sabe? Se fazia sentido. Então, Aristóteles dizia que a Terra era eterna, que não houve começo. Sabe? E isso veio até a Segunda Guerra Mundial, essa ideia de que o universo foi o Big Bang que demorou, mas os cientistas tiveram que reconhecer que houve. Se ela está se expandindo, é porque teve um começo, entendeu? E aí já é ponto pacífico para muitos, tá? Mas isso foi depois da Segunda Guerra. Antes era a crença entre a comunidade científica que a Terra é eterna, não teve começo. Então isso já, quer dizer, era ciência, tá? E agora não é mais. É o que disse o Gaston Bachelard, né? Que é uma revisão, entendeu? Ele diz aqui, o espírito científico é essencialmente uma retificação do saber, tá certo? É uma retificação do saber. Então, o que aconteceu? Quando Copérnico descobriu não somente que a Terra não era o centro do universo, mas que os planetas giravam em círculo, entendeu? Isso aí foi um escândalo. Por quê? Porque a interpretação da Igreja Católica era interpretação, porque não era Bíblia, tá? Não era Bíblia. E Galileu Galilei, ele amarrou as pontas ainda soltas que Nicolau Copérnico deixou, entendeu? E ele confirmou isso. Só que nenhum deles, veja só, fez ataques à Bíblia. Galileu Galilei escreveu uma carta para a duquesa, está no texto de vocês, para a duquesa Cristina, dizendo que o livro de Josué, ali, é a linguagem poética, sabe? É uma figura de linguagem que se chama acomodação. E até hoje, você diz, nasceu o sol, põe-se o sol. Você não diz, a terra deu o seu giro. Você não usa essa linguagem. Hoje, século XXI, ciência contemporânea, certo? Você fala, nasceu o sol, põe-se o sol, entendeu? E, na verdade, nenhum dos astros estão parados. Todos eles estão em movimento, entendeu? E aí, o que acontece? Freud, ele falou o seguinte, a humanidade sofreu três traumas. Primeiro, foi Nicolau Copérnico. Segundo, Charles Darwin. E terceiro, eu mesmo. Ele se colocou como terceiro, porque ele dizia que o comportamento humano não era premeditado, era inconsciente, tá? Ele, na sua pesquisa psicanalista, dizia que o ser humano age inconscientemente, entendeu? Então ele achou que isso foi um trauma também, mas ele estava equivocado, entendeu? Porque o que Galileu Galilei ou Copérnico descobriram está na Bíblia, entendeu?
A Bíblia diz que Deus perguntou de onde vem Satanás. Ele falou de rodear a terra e passear por ela, sabe? Isaías, no capítulo 40, fala que o Senhor está sentado sobre o globo da terra. Está na Bíblia isso aí. Tá certo? Então, dizer que isso foi um trauma, não. O problema estava na interpretação deles, dos teólogos medievais, entendeu? E não na palavra de Deus. Então, ele mesmo disse, Galileu Galilei, que coloquei no texto de vocês, vamos ver aqui a explicação. Isso aqui, Isaac Newton, depois eu vou falar dele, mas deixa eu ver aqui, está aqui. Tá? A ciência, não, você colocou na conclusão, né? Você está fechado, hein? Volta. Isso. Tá aí. Isso. Não é isso. Deixa eu pegar um. O que eu quero mostrar, a explicação de Josué 10 e 13. Está aqui, ó, no texto de vocês. Está aqui, plenária 1, na página de explicações, né? Página 7. Página 7, obrigado. Página 7, explicações, ó. Várias opções, logo no primeiro parágrafo, na página 7. Olha aqui, ó. Várias opções foram sugeridas para explicar o evento de Josué 10, tais como: 1. A terra parou de girar. 2. A luz do sol brilhou por mais tempo que o normal. 3. A luz do sol foi bloqueada por um eclipse. 4. A posição do sol e da lua no céu foi interpretada como um presságio. Ou 5. A linguagem é figurativa e metafórica, descrevendo a batalha em termos poéticos, porque certos cientistas buscam a interpretação que lhes interessa e descartam as demais alternativas. Essa é a pergunta. Então, outras avaliações. Segundo Alistair McGrath, um frade carmelita que viveu na época, chamado Paolo Antônio Foscarini, e o reformador João Calvino concordaram que a revolução científica copernicana em nada contraria a Bíblia, mas que consideram o texto sagrado como um tipo metafórico de acomodação. A acomodação hermenêutica, que já existia desde o período patrístico, é a opção 5, isto é, na opção 5 diz o seguinte, que a linguagem é figurativa e metafórica, descrevendo a batalha em termos poéticos. Então, é isso. No termo 5, Emagrete afirma ainda que o próprio Galileu Galilei, numa carta à Grã-Duquesa Cristina, rebateu, abre aspas, rebateu com um argumento de que essa era simplesmente uma maneira comum de falar. Não se poderia esperar que Josué conhecesse as complexidades da mecânica celeste. Portanto, ele usou uma maneira acomodada de falar. Então, agora eu pergunto, é isso que é contradição? Ciência contraduz a Bíblia? Não, pessoal. Aí depende de como a ciência é colocada e como também a Bíblia, a interpretação bíblica, como que ela é feita. Agora, o outro caso aqui é do Isaac Newton. Eu já falei dele. Ele descobriu a lei da gravidade. Ele, observando a queda de uma maçã, e ele descobriu a velocidade, e ele entendeu que essa velocidade é a mesma entre os planetas, entre o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, tá? Só que ele era teólogo, só que ele tinha uma prática meio esquisita, né? Um cientista britânico, mas ele era alquimista, né? Alquimista, que buscava pedra filosofal, né? Que buscava uma maneira de transformar pedra em ouro, essas coisas assim, sabe? Mas ele era intérprete da Bíblia, escreveu comentários sobre Daniel, sobre Apocalipse, defendia. Agora, só que um teólogo britânico, chamado William Paley, ele
pegou a ideia de Isaac Newton, porque Isaac Newton, ele viu que o universo era como uma máquina, sabe? Por isso que ele fez o sistema solar, que eu contei logo no início, entendeu? A mecânica do universo. Então, e ele dizia que era Deus que estava no controle, certo? E isso aí ele destronou Aristóteles. O primeiro motor de Aristóteles, que Aristóteles observava os movimentos, ele dizia que qualquer movimento ele só existe porque tem uma força que atua sobre aquele objeto, sabe? E aquela força que atua sobre aquele objeto tem outra força sobre ele. E vai fazendo uma cadeia de força sobre força até chegar na primeira, que ele chamou de primeiro motor. Que Tomás de Aquino dizia, não, isso aí é Deus. Tomás de Aquino dizia, não, isso aí é Deus. Sabe? Então, aí Isaac Newton falou, não, esse movimento não é o primeiro motor, não, é o próprio Deus. Sabe? Aí o William Paley aí trouxe a ideia do relojoeiro. Pegou a ideia. Só que Isaac Newton, veja só, Isaac Newton repudiou, não aceitou. Sabe? Então, a figura de Deus como um pastor, como um rei, agora passou a ser apresentado como um relojoeiro. E isso dominou a Inglaterra no século XVIII. A ideia é o deísmo. Quer dizer, que Deus criou o universo como o relojoeiro produziu o relógio, deu corda e deixou. Então, os deístas acreditam que Deus existe, mas essa ideia deísta não é simplesmente baseada na obra de Isaac Newton, mas vem desde os estoicos. Os estoicos, por isso que Paulo, no seu discurso, o discurso de Paulo em Atenas, foi um discurso teísta. Os teístas acreditam que Deus existe, mas que se preocupa com o bem de suas criaturas, que se relaciona com os seres humanos, sabe? Então, Paulo, quando ele diz lá no discurso, lá em Atenas, no Areópago, que nele vivemos e nos movemos, que ele não está longe de cada um de nós, estava dando uma resposta para os estoicos. E em Hebreus 11 fala, pela fé entendemos que o universo, pela palavra de Deus, foi criado, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí no versículo 6 fala, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é impossível. Quem de Deus se aproxima, precisa crer que Ele existe e que é galardoador daquilo que o buscam. Então, é uma doutrina teísta. Nós somos teístas, nós cremos que Deus que se relaciona conosco, nós não estamos sozinhos. Mas a doutrina do relojoeiro, então se espalhou, mas não é da doutrina, foi baseado numa interpretação errada da descoberta de Isaac Newton. Muito bem. Então, aí que está. Aí eu pergunto, há conflito entre ciência e religião? Não, não há conflito. É de saber o que de fato é realmente ciência e o que a história, os historiadores da ciência, o que eles nos contaram, certo? Porque nem tudo que esses historiadores contaram são totalmente coisas verídicas. Então, a conclusão, assim, interpretando Einstein, ciência e religião dependendo uma da outra. A ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega. Ciência e religião são compatíveis quando aplicados e interpretados corretamente, considerando que ambas buscam respostas diferentes, utilizando ferramentas específicas, e assim elas se complementam. Amém?